vou começar trazendo um assunto, gente, que é o assunto do dia, está todo mundo comentando isso nas redes sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio da plataforma X no Brasil, o antigo Twitter. Eu tenho ódio de ter que falar isso toda vez, porque não é possível que as pessoas ainda não saibam, mas beleza, da plataforma X no Brasil. E esse desbloqueio foi autorizado a partir de hoje. Essa decisão foi dada após o X oficializar o pagamento de todas as multas que foram aplicadas à rede social, segundo o Supremo Tribunal Federal, multas que foram determinadas devido ao descumprimento de decisões judiciais e da legislação brasileira. Aí a plataforma ficou suspensa desde 30 de agosto e voltou exatamente 2 dias depois das eleições. Ricardo Kertzmann, era esperado? Nós falamos tanto sobre isso. Será que é tão na cara assim que foi por causa do pleito? Ô Luiz, em primeiro lugar, eu nunca apostei e continuo não apostando que tenha sido premeditadamente feito dessa forma para liberar após a eleição. Até porque, se foi assim, deveria liberar apenas após o segundo turno. Mas também não quero dar uma de ingênuo aqui e achar que não foi também não, tá? Eu sei que foi uma das novelas mais chatas que eu já assisti nesse país e eu espero que isso sirva de lição, Luiz. Sirva de lição para o X e qualquer outra empresa que precisa entender que o país tem leis, que essas leis têm que ser cumpridas e que qualquer empresa, por maior e mais influente que seja, se descumprir uma lei, ela vai ser punida por isso. Mas espero também que sirva de lição pro ministro Alexandre de Moraes, pro próprio STF, que há maneiras, Luiz Fernando, de você fazer valer a lei, de você fazer cumprir a lei do país, sem prejudicar mais de 20 milhões de pessoas e sem causar um prejuízo financeiro gigantesco. Porque quando a dose do remédio é exagerada, se torna veneno. Quando você, para fazer a lei, ocasiona um mal maior ainda do que o descumprimento anterior, precisa de temperança. Eu gostaria muito que ficasse essa lição para os dois lados. Mas, se você me perguntar se eu acredito que ficará a lição para Elon Musk e ministro Alexandre de Moraes, não acredito, infelizmente. Professor Augusto de Franco, o senhor acha que Elon Musk e Alexandre de Moraes estão ligando para essa lição que o Kertzmann quer aplicar neles? Infelizmente, não. O Kertzmann tem razão. Agora, veja, hoje completa 39 dias com o X fora do ar. 39 dias. Isso não significa uma punição a Elon Musk, o dono do X. Isso significa uma punição a 22 milhões de brasileiros que ficaram sem poder usar o X. Tem que ver, Luiz Fernando, que isso só aconteceu até hoje em ditaduras. Em nenhuma democracia do mundo, o perigoso X foi proibido, foi suspenso, foi bloqueado, a não ser no Brasil. Então, alguma coisa não bate nessa história. Depois, o Alexandre, ele foi colocando novas exigências, novas multas. E, por último, colocou o seguinte: não, vocês depositaram o dinheiro da multa, vocês do X, né? Numa conta da Caixa Econômica. E tinha que depositar na conta do Banco do Brasil, que não foi informada a eles dessa conta. Ainda pediu um parecer do PGR que ele não pede em outros casos. Então, é óbvio que ele queria prorrogar. Se isso era, como disse o Ricardo, uma coisa engendrada desde o início, intencional, eu também não sei. Mas eu sei que ficou assim, não é? Não é a defesa da democracia, da soberania nacional, que eu nunca vi ser ameaçada pelo X. Nós todos que usamos o X não sabemos disso. Acho até que o tamanho... O professor falou uma coisa muito interessante, que para a plataforma e para o dono dela, o Elon Musk, é como tomar uma picadinha de mosquito, né? Tanto a multa de pouco menos de 29 milhões de reais, não dói em absolutamente nada no bolso do cara, quanto a própria punição. E aí, já estão fora da China, por exemplo? Que eu acho que a gente tem que diferir a situação aqui. Não foi uma punição. A medida de bloqueio não foi punitiva no aspecto de você está fazendo feio, então eu vou te punir. Não foi. Foi por um descumprimento de ordem judicial
a lei foi aplicada. Ainda que, a meu ver, eu vou repetir isso sempre, de forma muito desproporcional. Causou mais prejuízo do que benefício. Os brasileiros também que acabaram sendo punidos, mas o intuito não foi punir ninguém. Os brasileiros foram punidos de forma colateral, né, por um efeito colateral da própria insurgência da empresa contra as leis brasileiras. Em outros países, Luiz, isso não ocorreu porque em outros países o Elon Musk obedeceu a lei. Ele nunca peitou uma lei. Ele agora está em pega, lá está brigando com o governo australiano, chamando o governo australiano, imagina, de fascista, porque está impondo regras duras também ao X. Ou ele se adapta às leis dos países, ou ele vai embora, como ele já foi de alguns. Para a gente encerrar esse assunto, professor, só tudo bem, foi uma punição porque eles não cumpriram as leis do país. Mas quantas empresas não cumprem a lei do país e não têm punições similares? Por que se elege um alvo de tempos em tempos assim? Parece um Dom Quixote lutando contra uns moinhos específicos de vento e não todos os moinhos de vento, né? Tem que ver uma coisa, Luiz. Qual foi a origem do tal descumprimento da lei? Foi suspensão de perfis, banimento de perfis. Então, argumentava o Musk que banir perfis não é legal. Não pela lei americana, mas pela lei brasileira. Porque banir um perfil significa o seguinte: se você faz um post lá no X, no ex-Twitter, e ele é um post indevido, criminoso, nada mais correto do que tirar aquele post de circulação. Não é? Se o cara, por exemplo, na época da pandemia, faz um post dizendo vacina não funciona, não se vacinem, não vacinem seus filhos, então tem que tirar aquele post. Agora, quando você bane um perfil, isso é censura prévia. E a Constituição brasileira não admite censura prévia. Por quê? Você baniu o perfil, você não está punindo o cara por um crime que ele cometeu, e sim por um crime que ele ainda vai cometer no futuro. A nossa justiça não é preemptiva. Ela não pode dizer, eu vou banir o seu perfil porque daqui a 3 meses você vai cometer um crime, então eu vou banir para impedir. Então, isso é censura prévia, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, de qualquer maneira, amanhã nós vamos completar, porque o X para mim não voltou. Não sei se voltou para vocês, se voltou para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Voltou, Quieto? Amanhã completa 40 dias. Não viu? Eu não utilizo o X. Mas eu sei que a Anatel tem 48 horas para cumprir a decisão, até ela comunicar às operadoras leva um tempo também, não é tão imediato assim.